Tem um trabalho que é feito também, e é feito pela apometria, onde aí, ou pode ser feito, onde se tira, a pessoa já falei, é feito direto, e faz um trabalho, ou você no corpo, ou se tira do corpo, faz um tratamento no corpo astral. Qual é a consequência disso? É desse assunto que eu quero falar agora. Como que funcionaria matematicamente, ou, sei lá, fisicamente, ou como que essa coisa chegaria no corpo partindo do princípio que eu estou fazendo no sistema energético ou no corpo espiritual? Bom, o corpo físico, o que acontece nele passa-se para lá e o que acontece lá passa-se para cá. Eles têm uma sincronização. Eu não sei dizer se a sincronização é 50%, 50%, ou o que exatamente acontece, partindo do princípio que nós trazemos muita coisa que está armazenada no nosso DNA astral para o corpo físico que já é formado, às vezes, com aquela situação. Ele já vem com defeito ali. Quer dizer, a nossa genética já é atingida ali. Os pontozinhos, você vai saber como é que funciona isso, tá? Então, mas a teoria é a seguinte: você faria uma ação, às vezes, diretamente no corpo espiritual, tá? E esse processo, uma cirurgia, quer dizer, um corte, uma ação que é feita por médicos, seres que estudam, essa ação, aos poucos, começaria a sincronizar com o corpo físico, não é imediatamente. Pode acontecer, às vezes, imediatamente, mas normalmente essa sincronização vai acontecendo. Você tem um alívio imediato e ela vai sincronizando aos poucos. O desencarne, ele acontece uma coisa parecida. Por exemplo, você desencarna agora com Deus nos livre, mas com um câncer, tá? Então, o seu corpo físico, ele estava sofrendo mutação celular, as células estavam crescendo de forma desequilibrada, sem identidade, e criando um problema ali nos tecidos, em algum lugar do seu corpo, tá? Quando você desencarna, imediatamente essa ação é parada, porém o corpo astral, porque quem estava com defeito era o corpo físico, teoricamente, né? Pelo menos naquele momento, né? O corpo astral estaciona no exato momento da desencarne, ele estaciona a degeneração celular do corpo astral. E a partir de então é feito um processo de retorno da doença. Então significa que você chega doente no astral. Que interessante, né? Você chega doente lá, você não sai do astral sem estar doente. Você chega lá, não sai, estou bem já, não. O seu corpo físico sincronizou cada célula do corpo astral. O contrário também é verdade. A sincronização do que aconteceu no astral vai fazendo com que o corpo físico vá sincronizando. Aparentemente, existe alguma parte na nossa genética não conhecida, ou na energia das células, alguma coisa, que vai sincronizando um lado com o outro. Existe uma interconexão, provavelmente, isso eu estou supondo, tá? Existem células que vão sutilizando e vão passando a não ser mais visíveis. Ela começa a sair do seu corpo, passa pelo sistema energético e vai até chegar ao corpo astral. E existe uma interligação que é daí que eles fazem o trabalho. É feito em cima deste conhecimento. O problema é o seguinte, é isso que eu falei no começo. São as questões kármicas. Pode acontecer de você marcar uma cirurgia espiritual, e isso eu estou conversando sobre isso, a gente não tem como saber isso, tá? Imediatamente você foi lá, marcou num site, lá no Tupiara, por exemplo, você foi lá, marcou uma cirurgia espiritual. A equipe, na mesma hora, já vai analisar seu caso e nem vai deslocar a equipe, porque eles já sabem que situação kármica. Quer ver a situação? Eu vou pegar uma situação simples. A pessoa fumou, desencanou com câncer de pulmão. Minha mãe. Vou falar até da minha mãe para saber que eu não vou ser dói, né? Minha mãe nasce com problemas respiratórios, o que vai ser absolutamente normal. Isso não estou julgando, isso é uma possibilidade, tá? Mas muito comum. O corpo novo da minha mãe, ela passa por um tratamento de recuperação astral, que não vai conseguir recuperar 100%, porque enraiza dentro das ações do DNA. Então, há um karma embutido ali sobre as ações. O karma, como eu falei para você, ele é neutro, positivo ou negativo. As ações de retorno não são escapadas. Até neutro ele é. Se você faz uma coisa que não tem nada,
você fica até parecido com você na outra vida, para você ter ideia. Neutro. Você traz traços de vidas passadas, fisicamente falando. Então, neutro. Não é nem ruim nem bom, neutro. Minha mãe, então, vai fazer. Novinha, a mãe dela solicita uma cirurgia. Cada caso é um caso, pelo amor de Deus. A mãe dela é espírita, ou espiritualista, vai lá no centro Tupiara. Os caras vão olhar e falar: não tem o que fazer. Não pode tirar. É uma ação kármica. Ação kármica, irmão. Ação kármica. Só sai de você quando você atingiu o conhecimento para aquilo. Mesmo muito interessante falar isso, que você tenha feito muita coisa boa. O que vai acontecer é que você vai ter um suporte melhor e mais facilmente, quando você tiver muito karma positivo, muita ação, tá? Muita mesmo, eles chegarem e falar, bom, como ela já aprendeu uma determinada coisa, a gente já consegue ou diminuir bastante a dificuldade aqui, ou, a depender da situação, fazer uma intervenção mais rápida. Que aí eles vão fazer porque você tem muito crédito em seu favor, eles vão tentar fazer com que você... Mas, ainda assim, eles vão respeitar. Ele tem muito crédito aqui, mas isso aqui é um débito que ele tem que responder. Crédito é crédito, débito é débito. Diferente da nossa conta, onde entra R$10 e cresce R$10, você tem uma conta de crédito, você tem uma conta de débito. E essas contas, elas andam em pistas diferentes. Eventualmente, o que você faz de crédito faz com que uma pessoa lá fora consiga pegar um ponto que você já não precisa mais passar e tire de você. Porque aí você não precisa. Ele pega e alivia o seu caminho a partir dali. Mas estava marcado para você passar, para você ter ideia. Porque estava armazenado, você não precisa mais, porque você já aprendeu, mas está armazenado no seu caminho. Então, a única forma de sair é uma intervenção. Aí sim a cirurgia espiritual vai funcionar. A intervenção de um ser vai funcionar. Ou seja, mentor não... Até porque não faz sentido. Como é que se tira uma coisa que a pessoa não aprendeu ainda? Não pode. Então, nem tudo vai funcionar. Mas existem outras coisas chamadas misericórdia divina. Jesus não falou para uma pessoa que errou muito, tirou uma doença dela e falou, vá e não peque mais. Ele falou para essa pessoa. Ninguém sabe exatamente o poder daquilo, como foi feito, o que ele leu daquele ser, cada caso é um caso. Então, tem casos em que ultrapassa a barreira, tá? É dada uma oportunidade para ver se você vai realmente acertar a partir de então. Mas, ainda assim, seria injusto, se você parar para pensar, que uma pessoa, a não ser que ela encontrasse uma vibração muito forte, fosse aliviada através de um pedido e outra não. Não, você não, mas essa aqui sim, porque essa aqui, sei lá, vibrou mais forte, né? Quer dizer, Deus olhou por você e não olhou pelo outro? Como assim você foi curado e o outro não? Quer dizer, não independe de qualquer coisa? Então, existe uma certa baliza ali, que é difícil dizer precisamente como é que ela acontece. Então, essa é a parte muito importante das ações, porque você está pedindo para ser curado. Vamos lá. O que você tem em seu favor? Ah, mas Deus não vai fazer isso. Você todo dia reza, perdoai na medida em que eu perdoo os outros. Todo dia você faz isso. Prece do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Né? Então, será que você está agindo de uma forma onde você está aliviando a dor dos outros para solicitar que a sua seja aliviada? Porque se fosse assim, ninguém ficava no umbral, velho. Todo mundo ficava ali no umbral, pedia perdão, Deus perdoava, saía de volta. Não pode passar a mão na cabeça de ser que não aprendeu, porque senão ele vai voltar a errar, vai voltar a errar, vai voltar a errar. Então, toda vez ele vai aprontar, pede a misericórdia divina, sai para a rua de novo. Vai aprontar. Então, tem um monte de coisa que está contida nesse aí. É preciso coração sincero, não só para o pedido, mas para a verdadeira mudança. Será? Né? Porque o cara passa a vida toda na hora que está velho, doente, é a hora que a fé aparece. Quer dizer, não tenho mais o que fazer, vou a Deus. Se ele tivesse 200 anos de juventude, ia ser 200 anos sem Deus. Ou sem busca, sem alteração das suas coisas.
Ali agora, não, Deus, humildemente, quer dizer, não tem mais o que fazer, pedir para Deus.